Saúde Pública, Jennifer Silva de Jesus e Sofia Pereira de Carvalho. A saúde pública é um projeto feito através do Estado, Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais, com ações de manutenção da saúde da população, garantindo um tratamento adequado, prevenindo doenças, prolongando vidas e possibilitando a saúde física e mental através do esforço feito pela comunidade. O objetivo básico da saúde pública é garantir que a maioria da população tenha acesso a um atendimento médico de qualidade. De qualquer forma, a saúde pública evoluiu muito no Brasil historicamente, até porque no período colonial não havia qualquer medida de combate ou prevenção de doenças, e quando adoecia se recorriam a crenças. E essa questão da medicina só foi completa com as fundações das primeiras Santas Casas de Misericórdia. E como já era de se esperar, o acesso à saúde era determinado pela classe social. Ou seja, nobres tinham acesso a médicos, enquanto os povos indígenas, escravos brancos, negros e pobres não recebiam nenhum tipo de assistência médica de ninguém. Eles dependiam de filantropia, caridade e crenças. Uma das formas de conseguir atendimento era através de centros médicos ligados a instituições religiosas, ou seja, as Santas Casas de Misericórdia, que dependiam de doações da comunidade. Mas essa situação só veio a melhorar realmente na vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. E como eu disse, essa questão da medicina só veio a melhorar com a vinda da família real portuguesa em 1808. Quando foram criadas as primeiras escolas de medicina do país e as Santas Casas de Misericórdia, que, sinceramente, para quem foi criada pela primeira vez em 15 de agosto de 1498 em Lisboa, teve um bom tempo para se adaptar ao nosso país em condições consideravelmente precárias e aos portugueses que anos após viriam para o nosso país. Mas, enfim, essas foram as únicas medidas governamentais até a chegada da República. A capital do país era desprovida de saneamento básico e tinha condições para a disseminação de doenças. E os trabalhadores não possuíam qualquer tipo de ajuda do governo federal em caso de doenças ou acidentes. Somente foi conquistado após muitas manifestações e após as ocorrências das grandes greves da década de 1910. E após muitos anos e décadas, o período militar fez algumas melhorias no sistema de assistência pública de saúde, mas também abriu espaço para a atividade privada da saúde, o que causou a expansão dos convênios no Brasil. Foi ao lado dos procurados planos médicos que a estrutura da saúde pública brasileira foi reformada, gerando o Sistema Único da Saúde, SUS. Mas, voltando um pouquinho, depois da independência do Brasil, Dom Pedro II determinou a criação de órgãos que impulsionaram a saúde pública, para evitar epidemias e até melhorar a qualidade de vida da população. E também foram adotadas as importantes medidas de saneamentos básicos. No fim do século XX e no início do século XXI, o Rio de Janeiro teve muitas ações de saneamento básico e a tão esperada campanha da vacinação contra a varíola. Mas mesmo assim, a população corria perigo com esgotos a céu aberto. Mas agora vamos voltar para a criação do SUS. O Ministério da Saúde foi criado em 1953. Foi quando também começaram as conferências sobre a saúde pública no Brasil. Foi aí que surgiu a ideia de um sistema único de saúde que pudesse atender toda a população. Porém, com a ditadura militar, a saúde sofreu muitos cortes em seu orçamento e muitas doenças voltaram à tona. Em 1970, apenas 1% do orçamento da União era destinado para a saúde e, ao mesmo tempo, para nossa sorte, surgiu um movimento sanitarista formado por profissionais da saúde intelectuais e também partidos políticos que discutem mudanças necessárias para a saúde pública. E atualmente o SUS atende 80% da população brasileira, que aproximadamente são 150 milhões de pessoas, o que consome 45% do total de gastos com a saúde no país.
E também os conhecidos planos de saúde, que tem 40 milhões de pessoas como usuários, que representam 20% da população e consomem 50% desse total de gastos. E outra informação importante que muitas pessoas não sabem é que mesmo com o plano de saúde, podem ser atendidas pelo SUS, algo que eu também não sabia. E agora vão aparecer a proporção de pessoas que têm planos de saúde, médicos ou odontológicos. E sabemos que agora na pandemia tudo mudou e muitas coisas pioraram, e principalmente agora trouxemos à tona um assunto importante, a valorização do SUS, que na pandemia tem sido muito útil e tem dado muitas respostas, mesmo com as dificuldades. Também sabemos que muitos leitos de hospitais estavam cheios e que muitos profissionais trabalhavam e trabalham dias, noites e madrugadas lutando contra o Covid e salvando vidas de muitas pessoas. E colocar toda a nossa confiança em algo que estamos conhecendo de verdade, somente agora nesse período tão difícil, é honrar a nossa pátria e apoiar algo que foi criado para nos ajudar de todas as maneiras possíveis. Por mais que ainda enfrenta muitas barreiras, percebemos que ele tem dado respostas que nos deixam mais tranquilos, porque nos dá a entender que ele tem tomado o controle da situação e faz de tudo para que isso aconteça. O nosso país, por mais que enfrente muitas barreiras, tem tentado nos dar direitos básicos como educação, saúde e afins. Isso são direitos que criam uma civilização. Então, a valorização dele é muito importante para que nós conseguirmos ampliar ele. Claro, a gente ainda está longe de fazer isso, mas estamos num caminho muito importante para isso acontecer. Nós podemos perceber isso porque o nosso país ele distribui todas as vacinas recomendadas pela OMS, mas nós temos que mudar o nosso modelo atual de assistência. De acordo com alguns estudos, o nosso país tem a mesma assistência de quando as pessoas morriam por doenças infecto-contagiosas, que era quando o paciente era tratado e tinha alta. Mas hoje em dia, as pessoas que morrem são por doenças que não têm alta. Isso é preciso que o nosso país invista muito mais na saúde e valorize aquilo que nos acode em relação a ela. Ainda mais em tempos como esses, tanto a pública quanto a privada. E como será que está a saúde privada? A saúde privada é um privilégio que poucos têm, mas mesmo assim passa por momentos difíceis, ainda mais agora, porque estudo mostra que hospitais particulares de São Paulo têm aumento de indenizações por Covid-19 e dão alerta sobre segunda onda, até porque todos nós fomos afetados por essa doença de alguma maneira, não importa a idade, gênero e condições financeiras. Então, até aqui mesmo, temos que lembrar da valorização dos profissionais de saúde também. O aumento de casos do Covid tem chamado a atenção nos últimos tempos, e alguns hospitais particulares de outras cidades têm suspendido cirurgias eletivas. Tem assustado muitos profissionais, porque os gráficos mostram que a procura do atendimento aumentou até 500% no último mês. Essas cirurgias paliativas são aquelas que podem ser agendadas, e que podem ser esperadas e que não têm urgência. Então, por isso que alguns hospitais não estão fazendo. Porque é mais um ponto de transmissões de doenças, ainda mais agora. E que só nesse mês, o Hospital Sírio-Libanês registrou 120 internações. E que 30% delas foram unidades de terapia intensiva, que são os UTIs. A média deles era entre 85 a 110 internações, e agora eles têm entre 130 a 140 leitos. E a ocupação dessa semana e da próxima, a do pico da pandemia em abril. E não paramos por aí, porque tem muitos outros hospitais particulares que também estão com muitos leitos ocupados. Esperamos que isso passe logo, porque isso é uma coisa muito ruim. Mas isso nos mostrou para valorizar mais as pessoas que estamos ao nosso lado. E também dar mais valor realmente nos benefícios que temos. Então, cada vez que nós estudarmos mais e pensarmos mais em mudar para ajudar nosso país, temos que lembrar que a saúde é um ponto muito importante, tanto como a educação. Então não se esqueçam do valor que as coisas têm. Eu sou a Sofia Pereira de Carvalho. E eu sou a Jennifer Silva de Jesus. E esse foi o nosso trabalho sobre a saúde pública.